Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. No início do capítulo 5, na quarta-feira passada, nós vimos aquela situação de Ananias e Safira, terrível, né? Capítulo 5 de Atos. E agora nós vamos partir do verso 12, de Atos 5. A partir do versículo 12. Verso 12 de Atos 5. Diz assim o verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em cama, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que coisa fantástica, irmãos! Né? Assim que a igreja nasceu e assim que a igreja deveria continuar, né? Ou deve continuar, afluíam também multidões das cidades próximas. Os apóstolos são perseguidos. Então o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse-lhes: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas, o capitão, trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, queriam matá-los. Mas um dos fariseus, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio, pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então eles lhe disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabou em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou uma grande rebelião. Ele também foi morto,
e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou as atividades deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-nos que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias do templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, vamos comentar o quê sobre um texto desse? Está mais claro do que acabamos de ler, né? Tudo tão claro, como é que Lucas escreve, como é que as coisas se sucediam ali. Queria dar oportunidade para vocês, agora alguns minutinhos, que acompanharam a leitura, aí na sua Bíblia, eu aqui, um versículo aí que saltou aos seus olhos. O irmão gostaria de ler novamente para nós. Um versículo que o irmão sente aí que tocou no irmão nesse momento, o irmão gostaria de ler para nós. Tem um versículo? Sim, irmã Paulette, qual é o versículo? Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pronto. Lutando contra Deus. Interessante que ele diz, vocês se encontrarão não lutando contra os apóstolos, contra esses homens. Vocês vão lutar contra Deus. Me fez lembrar o povo quando foi sair lá do Egito. Nós pensamos que ali foi uma luta espiritual entre Faraó e Moisés. Não. Ali foi uma luta de Faraó com Deus. Porque Faraó se achava um Deus. Então é uma luta ali de deuses, né? Do Deus verdadeiro e de Faraó que se considerava Deus. Se essa obra for de Deus, não adianta vocês insistirem. Vocês estão lutando contra Deus, não contra esses homens. Muito interessante isso, irmãos. Então a obra que nós estamos fazendo é nossa? Né? É de Deus. Outro versículo, irmãos, mais um versículo que tocou aí em algum irmão e você quer compartilhar com a gente? Interessante, né? Como é bom, irmãos, quando numa situação assim, na igreja, numa cidade, num congresso político mesmo, ou qualquer reunião, se levanta uma pessoa sábia para falar, para dar uma palavra, né? Vocês estão percebendo que está ficando raro estadistas, pessoas com uma palavra boa, pessoas com uma palavra apropriada? Está ficando raro, né? Muito raro, né? Que Deus nos livre disso, que dentro da igreja a gente possa ter pessoas com sabedoria para dar aquela palavra exata na hora exata, como esse homem. Que sabedoria, olha! E deu 2 exemplos, muito inteligente ele na fala. Houve 2 aqui. Então, e aí ele arremata, né? Dizendo, se for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Parem com isso, senão vocês vão perder tempo e não vão conseguir nada. Muito bem. Irmão Leandro, mais um irmão. Qual é o versículo aí que o irmão destaca? Qual é o versículo que o irmão gostou aí, que falou com o coração do irmão?
Unção, né, irmãos? Que coisa impressionante. Não precisava nem tocar. A sombra de Pedro sobre os enfermos, né? Saía unção. E o que nós podemos relacionar esse versículo com o que nós podemos relacionar? Vocês lembram que quando Jesus se despediu dos apóstolos, ele disse: vocês vão fazer uma obra ainda muito maior do que esta que estamos fazendo. E aqui está a prova, né? E Pedro, aquele homem sanguíneo, que falava demais, que tomava a frente, né, Leandro? Você mencionou quarta-feira, o Pedro, passava a sombra de Pedro, curava. Os irmãos imaginam o impacto que isso teve, né? O que nós aprendemos com essa história de Pedro? A igreja precisa urgente de pessoas ungidas. Certo, irmãos? A igreja precisa urgente de pessoas tomadas pelo Espírito Santo de Deus, para Deus poder usar, através dessas pessoas, Deus poder fazer, né, uma grande obra. Enquanto a gente não tiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, nós vamos ter dificuldade. Que coisa fantástica essa percepção da Michele aí. Tá bem, irmãos? Versículo 17, irmãos, vamos dar uma olhada. O sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. E eu me lembrei, quando estava meditando nesse verso 17, da parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o rapaz que saiu de casa representa o recém-convertido que volta. O rapaz mais velho que ficou em casa representa os crentes, aqueles que já estão na igreja. Essa é a ideia ali. O mais velho que estava em casa: eu nunca te abandonei, eu estou fazendo a tua obra, nunca me deste um cabrito. Não gostou quando aquele rapaz voltou, né? Ficou com inveja, ficou com raiva, porque o pai fez uma festa para o filho mais novo. E quantas vezes, isso aqui é só para nós meditar, para a gente pensar, né? Quantas vezes nós, como igreja, como crentes já de longa data, né? 40 anos de crente, 35 anos de crente, 12 anos de crentes, não gostamos muito quando determinadas pessoas aceitam Jesus. Isso aí é fogo de palha, isso aí, nem sei como é que esse aí está na igreja. Nós temos muito a atitude do filho mais velho, discriminamos, né? Que Deus nos livre disso. A gente destaca isso aqui, lendo a palavra hoje à noite, para nos prevenir contra isso. Tiveram inveja, eram os religiosos contra os espirituais. Os religiosos criticando as pessoas espirituais. Coisa triste. Exatamente ali como a história de Lucas, capítulo 5. Né? Bom, irmãos, se a gente pudesse resumir aqui com uma ilustração, todo esse texto que nós lemos, eu vou repetir o que eu falei há alguns dias no culto de domingo. Como os irmãos acompanharam a leitura aí, pão caseiro, quanto mais você bate, mais ele cresce. Quem faz pão em casa, quem já fez pão em casa, sabe que é assim. Quanto mais for mais ele cresce. Essa é a realidade dessa igreja aqui. Quanto mais perseguiam, quanto mais prendiam, quanto mais batiam,
mais a igreja crescia. Impressionante. Podemos comparar assim, né? O início da igreja ali. O que esses irmãos passaram para que esse evangelho maravilhoso chegasse até os nossos dias, né? E então pudéssemos ter até hoje a igreja de Jesus Cristo. Outro destaque que eu queria fazer é no verso 29, na fala de Pedro, irmãos. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedeceram. Uma mensagem curta de Pedro. Olha para a gente aprender, irmãos. Uma mensagem curta. E qual é o centro dessa mensagem? Ele falou deles. Vocês estão nos perseguindo. Parem de nos perseguir. Não adianta vocês perseguirem a gente. Olha nossas feridas. Isso não está certo. A gente vai recorrer a Roma. Vai pedir proteção a Roma. Para vocês pararem de nos bater. Porque o Império Romano, ele permitia a liberdade de religião. Todos os povos que eles conquistavam, eles deixavam esses povos praticarem a sua religião, porque a religião, diziam os romanos, é um motivo de paz no país. É bom para o povo ter uma religião. Então eles não reprimiam nenhuma religião. Vocês podem ver com relação ao judaísmo, com relação a Jesus, com relação aos evangelhos, vocês vão ver que quem apertou Pilatos, apertou o governo romano, foram os judeus, que levaram Jesus diante de Pilatos, que o tempo todo estavam pedindo para os romanos tomarem alguma decisão, punirem Jesus, prenderem Jesus. Esse moço aqui que foi lá, esse capitão da guarda que foi lá ver para trazer os apóstolos, esse sinédrio não era romano. Esse sinédrio aqui, ele tinha uma guarda pessoal. Ele tinha soldados também. Quando foram prender Jesus lá no Getsêmani, na hora lá, ali foram alguns soldados romanos, mas a maioria dos soldados ali, acreditam os historiadores, foram cerca de 400 soldados. A maioria eram guardas do Sinédrio, aquele tribunal religioso. Eles tinham uma polícia particular para eles acionarem quando eles queriam. Então eles tinham poder de julgar, tinham poder para julgar, e eles fizeram isso, faziam isso. Eles não tinham poder para matar. Os romanos, sim, tinham poder para matar. Por isso que eles levam Jesus até Pilatos. Mas o que me impressiona nesse verso 29, que eu quero destacar, é a fala de Pedro, curta e centrada em Jesus. Não falou deles, do sofrimento que eles estavam passando, que os judeus estavam infringindo a lei, que eles tinham que ter liberdade de pregação, que nem os judeus tinham liberdade de cultuar, de terem as sinagogas abertas. Pedro podia usar esse argumento, até diante do Sinédrio ali, e manter uma discussão nesse nível. Mas o que Pedro faz? Ele fala de Jesus. Não fala de religião, não discute o assunto, ele aproveita para falar de Jesus. Então, quando nós estivermos dando testemunho para alguma pessoa, no trem, no ônibus, para o nosso patrão, para o nosso funcionário, no metrô, nós não vamos falar de igreja, discutir sobre igreja, qual igreja que está certa. Nós não vamos discutir isso. Nós não vamos citar personagens que foram destaques, grandes pregadores na igreja.
nem mesmo os apóstolos. Nós vamos centrar nossa mensagem em Jesus Cristo. E é bem simples o nosso testemunho, não é, irmãos? Nosso testemunho é bem simples. No nosso testemunho, a gente diz quem a gente era, o nosso encontro com Jesus e quem somos agora. Isso tem uma força, tem um poder tremendo. Nosso encontro com Jesus, como foi? Então, eu não sou o centro. Jesus é o centro. Eu aprendi isso aqui com Pedro. Ele não coloca em outro assunto, ele não fica divagando e se defendendo, né? Ele vai logo em Jesus. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou, aí fala da ressurreição de Jesus, a quem os senhores mataram, pendurando num madeiro. Jesus é o centro da palavra. Por isso que havia tanta unção, por isso que havia tanto poder, né, naquele testemunho daqueles irmãos ali. Muito bem. E ainda eu queria mencionar com os irmãos duas coisas que eu achei, essa aqui é meio engraçada. O verso 26 com o verso 40, que me chamou a atenção. O verso 26 e o versículo 40, repetindo, para os irmãos encontrarem aí na sua Bíblia. Verso 26 diz assim: então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Sem o uso de força, tá? Numa boa, com medo do povo. Agora, irmãos, o versículo 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e o quê? Mandaram açoitá-los. Agora lá atrás, no escuro, na prisão, na sala, o que eles fizeram? Bateram de novo. Covardia, né? Covardia. Lá nos olhos do povo, eles ficaram com medo do povo vir para cima deles, do povo se revoltar e atacá-los. Mas lá atrás, na casa do tribunal, né, bateram, né, açoitaram os apóstolos. Muito bem. E como é que o texto termina? Isso é o mais impressionante, irmãos, que me toca essa noite. Se eu tivesse que destacar um versículo, eu ficaria com esse. Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, como, irmãos? Alegres. Como é que pode, meus irmãos, um negócio desses? Alegres. Depois de passarem por tudo isso, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Como é que está essa expressão nome aí na sua Bíblia? Nome, está como? Em letra? Então se refere a quem? A Jesus. Saíram alegres porque a alegria do crente, ela independe das circunstâncias de fora. Pessoa que não tem Jesus, ela precisa de circunstâncias externas para ela ser feliz, para ela ter momentos de alegria. Ela precisa estar em grupo, ela precisa estar bebendo, ela precisa estar ouvindo piadas, ela precisa estar experimentando um baseado lá, precisa experimentando uma droga. A pessoa sem Deus, ela precisa de alegria, ela quer, então ela busca fora, nas circunstâncias. Aí ela faz uma viagem para a Europa, e aí ela faz um cruzeiro lá em Miami, saindo aqui de Nova York. As pessoas procuram externamente alegrias. Daqui a pouco, no outro dia de manhã, volta toda a angústia, volta toda a tristeza. Jesus na nossa vida, Jesus no nosso coração, a nossa alegria vem de dentro para fora. Vamos lembrar disso, irmãos? Vem de dentro para fora. O que aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão de Filipos? Estão lembrados? Depois do carcereiro açoitá-los bastante, colocar eles lá no lugar mais sujo da prisão, no cárcere interior, diz o texto,
né? Filipos, cidade de Filipos. Diz o texto que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e oravam ao Senhor. Porque a alegria do crente, ela vem de dentro para fora. Ela independe das circunstâncias externas. Nós não precisamos de circunstâncias. Nossa suficiência é em Cristo Jesus. Ele nos é suficiente. E não precisamos mais procurar externamente situações, motivos para nossa alegria. Saíram alegres, a alegria que brotava de dentro deles. Vamos baixar nossa cabeça e agradecer a Deus, irmãos, pelo Deus que nós temos, por termos conhecido Jesus um dia, por fazermos parte da igreja de Jesus. Aí nós estamos vendo o preço que foi pago para o Evangelho chegar até nós. Vamos dizer para Deus que a gente quer continuar pregando essa mensagem, quer continuar com a porta aberta, pessoas se convertendo, que uma leitura dessas nos inspira, nos mostra o poder de Deus, não só para curar fisicamente, mas também para curar espiritualmente, resolver o nosso maior problema, que era o problema espiritual. Um Deus poderoso, que nós seguimos, que nós servimos, que a gente tem essa ousadia dos apóstolos. Mas para ter essa ousadia, a gente precisa ter unção, intimidade com Deus. Que Deus seja misericordioso conosco e nos ajude. Nos ajude, que a gente quer fazer igual. A gente quer fazer igual. Quer que essa obra prossiga. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra faz tão bem ao nosso coração. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, por essa mensagem que o livro de Atos nos traz. Quantos desafios, ó Deus, quantos desafios. E como nós estamos longe, Senhor, distantes dessa igreja, de como ela começou, Pai. Mas Tu és o mesmo, Deus. O Espírito Santo é o mesmo. Então, ó Deus, nos ajude, Pai. Promove um avivamento na nossa vida, nas nossas casas. Quantos irmãos nossos, quantos queridos nossos já esfriaram completamente, não vibram mais por Jesus, estão acomodados na bênção da salvação e vivem, ó Deus, como se o inferno não existisse, sem preocupação com os que estão ao seu redor. Bem diferente desses irmãos ali, Pai, que começaram a igreja. Devolve para a gente, ó Deus, nos dá, Senhor Deus, esse entusiasmo, essa mesma disposição, essa mesma alegria. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, a gente quer experimentar um pouco do que a igreja primitiva experimentava, Senhor. Então, dá-nos essa unção. Nós Te rogamos. Por favor, não olhe para as nossas imperfeições. Aqueles irmãos ali também eram imperfeitos, mas, ó Deus, Tu usava a vida deles. Usa-nos também para a Tua honra e glória, Pai. Pois nós falamos contigo no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.